Vamos abrir a Bíblia. Na nossa passagem da semana passada, nós falamos sobre a ressurreição e saímos um pouco daquele assunto de tempos difíceis fazem almas valentes. Mas hoje nós vamos voltar nesse assunto, nós vamos continuar e nós paramos no livro de 2 Reis, no capítulo 6. Então, na última passagem sobre esse assunto, a gente falou sobre a visão do valente em tempos difíceis, mas eu quero ler novamente aquela passagem. Existe um outro princípio espiritual naquela passagem que nós vamos observar nesta noite. Se encontra aqui no capítulo 6, tá bom? Capítulo 6, do livro de 2 Reis, e versículo 18. E desceram a ele, e Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, e nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, feri-los tu, os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam, para que bebam, e se vão para o seu senhor. Apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu. E foram para o seu senhor, e não entraram mais as tropas dos sírios na terra de Israel. Irmãos, então aqui no capítulo 6, do versículo 18 a 17, que nós lemos até o versículo 23, nós encontramos uma passagem interessante, de um ponto de vista diferente daquilo que nós abordamos há 2 semanas atrás. E hoje eu gostaria de falar sobre a misericórdia. Eu até coloquei o título aí, Bem-aventurados misericordiosos. Até parece que a gente vai falar do Sermão da Montanha, mas nós não vamos falar. É claro que aborda alguma coisa do Sermão da Montanha. Nós estamos falando de tempos difíceis, que tempos difíceis geram almas valentes. Agora, almas valentes, como nós temos na palavra de Deus, elas são misericordiosas. Almas valentes não querem matar ninguém, pelo contrário, querem salvar. Então, em tempos difíceis, quando o egoísmo, quando a crueldade acaba imperando, né? Deus ele quer o quê? Ele quer que os seus filhos aprendam a exercer misericórdia. Misericórdia quero. Quem disse essa frase? O próprio Deus disse essa frase. Aqui, na passagem que nós temos, é uma passagem meio parecida com aquela que existe no mesmo livro, no capítulo 1 do livro de 1 Reis. Você pode abrir comigo no capítulo 1 e versículo 9, quando o rei envia um capitão de 50, a passagem lá diz isso. Na verdade, 3 capitães de 50 sucessivamente vão até o Elias. E o Elias, ele tem uma atitude, nessa passagem do capítulo 1, diferente da atitude que Eliseu tem na mesma situação, na passagem que nós temos no capítulo 6. Então, são atitudes diferentes diante da mesma situação. Lá no capítulo 6, foi dada uma ordem real. O rei da Síria, que é um povo inimigo do povo de Deus, um povo que cercava a cidade, levava a pobreza, a fome, a miséria. O rei da Síria, o Ben-Hadad, ele deu ordem de prisão.
Ele deu ordem de ir e buscar o profeta Eliseu para prendê-lo e, quem sabe, depois matá-lo. Era para ir e prender aquele homem. Agora, a mesma ordem é dada aqui no capítulo 1, versículo 9, quando o rei, agora não da Síria, mas o rei de Israel, ele enviou um capitão de 50 e subindo a ele, porque estava sentado no cume do monte, disse: homem de Deus, o rei diz: desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. Então tanto Elias quanto Eliseu, eles estão debaixo da mesma situação. Eles vão receber a mesma ordem. Elias, no capítulo 1, recebe uma ordem de prisão de um soldado, de um capitão, né, com os seus soldados. O Eliseu está numa situação até pior, porque tem muito mais de 50. Aquela montanha da cidade está rodeada de soldados. E o capitão lá vai falar a mesma coisa, talvez: olha, vamos lá prender o Eliseu. Eles estão na mesma situação. Agora, eles agem diferente. A diferença aqui, meus irmãos, é muito grande. E é sobre essa diferença que eu queria falar com vocês essa noite. Como cada um deles reagiu? Aqui no versículo 10 do capítulo 1, o Elias diz: olha, se eu sou homem de Deus, né, vai descer fogo do céu e vai consumir você e as pessoas que estão com você querendo me prender. Eu não vou descer. E aí veio fogo do céu, consumiu o capitão e mais 50, e essa dose se repetiu quando chegou outro capitão e mais 50, ou seja, diante da prisão, ele foi duro, ele foi lá e trouxe fogo do céu. No capítulo 6, como a gente estudou, acabou de ver, Eliseu, ele age completamente diferente. A palavra de Deus diz que, diferente de Elias, os inimigos desceram. Veja aqui no capítulo 6 comigo, aqui no versículo 16, né? 16 não, né? O versículo que está aqui, meus irmãos, versículo 14, que diz que enviou para lá cavalos, carros, um grande exército, vieram de noite, cercaram a cidade, né? Teve aquela visão do moço de Deus, que se sentia perdido. Elias, no versículo 16, diz: não fique com medo, né? Mais são os que estão conosco do que estão com eles. E aí orou para o menino abrir os olhos. E aí no versículo 18, aí sim, e eles desceram a ele. Então essas pessoas, esses soldados, esse exército, desceu para prender. E qual foi a reação do Eliseu? Ele orou por eles. Ele pegou e disse: eu vou levar vocês para o homem que vocês estão procurando. E ele levou. E quando eles abriram os olhos, ele viu o homem que eles estavam procurando. E aí o homem que estava procurando disse assim: vocês não prendam eles não, não mate eles. Vocês dão água para eles beber, vocês dão pão para eles comer e despeça eles em paz para que vão embora para casa. Olha, tem uma diferença aí. Eu sei que vocês estão pensando: será que Elias errou? E será que Eliseu acertou, né? Depois a gente pode ver isso. Mas a pergunta agora é: quem eu gostaria de ser? Quem que eu gostaria de ser? Eu quero ser o Elias, né? Eu tenho esse prazer, né? Não estou dizendo que o Elias tinha o prazer, né? Mas alguns cristãos têm o prazer. Eu quero que os meus desafetos se queimem. Eu quero que as pessoas que eu não gosto se dê mal. Por mim, eu quero que todos sejam queimados, né? Se não é contra mim, não é meu a favor, é contra mim. Ou você pode ser como Eliseu, o guia de inimigos, para chegar até a presença do Senhor Jesus Cristo, colocar brasa na cabeça deles e dizer: olha, que comam, que bebam, que vão em paz. Então, quem eu gostaria de ser? E tem um desejo estranho dos crentes, ou mesmo de qualquer pessoa, de sair queimando os desafetos. Agora sim eu posso dizer, não era o caso de Elias. Você tem que entender que a missão de Elias era diferente da missão de Eliseu. A missão de Elias era um enfrentamento direto contra um inimigo cruel,
violento, no caso Acabe e Jezabel, é uma prefiguração do que vai acontecer lá no livro de Apocalipse. Então lá, Deus, meus irmãos, para poder conter o anticristo, para poder enfrentar o anticristo, a igreja não enfrenta o anticristo. Quem é que enfrenta o anticristo? Com sinais, com maravilhas, com pregações. A Bíblia diz que Deus vai levantar duas testemunhas. E aquelas duas testemunhas vão vir nesse poder de Elias aqui. Por isso acredita-se que seja o próprio Elias. Ele já enfrentou Jezabel uma vez, pode enfrentar duas vezes. Ele já enfrentou a personificação do anticristo uma vez, com o Acabe, com os falsos profetas, e ele pode, pela segunda vez, enfrentar o anticristo e o seu falso profeta. Ele pode fazer isso, ele vai fazer isso aí. Então, a missão de Elias era diferente, mas você não tem essa missão de Elias. A missão da igreja não é a de Elias, a missão da igreja é a missão de Eliseu. Então, tem sido, meus irmãos, o caso de muitos cristãos, esse estranho desejo de queimar desafetos, tentando eliminação total, paredão total, é destruição total. Se a pessoa é meu desafeto, então é melhor que ela seja destruída. É assim. Então, eles não conseguem fazer como Elias, mandar descer fogo do céu. Se eles tivessem o poder de Elias, não ia ter muita gente para contar a história, não é verdade? Porque há muitos cristãos, se tivesse o poder de Elias, muita gente estaria queimado, torradinho, porque eles sairiam descendo fogo do céu para tudo que é lado. Mas como eles não conseguem fazer isso, queimar, trazendo um fogo do céu, então às vezes eles tentam destruir de outra forma. Mas a intenção é destruir, a intenção é queimar uma pessoa que é diferente, uma pessoa que talvez fez algum mal para ele, uma pessoa que está devendo para ele, uma pessoa que ele odeia, quando ele deveria fazer o que Jesus mandou: cuidar, amar, orar, tratar bem. Então nós temos aqui, que se não foi o caso de Elias, tem sido o caso de muitos cristãos. Não foi o caso de Elias, mas isso aconteceu literalmente no Novo Testamento. Você tem aquela passagem que Tiago, que João, Jesus então mandou seus apóstolos irem para Samaria e preparar o caminho. E eles foram lá para preparar o caminho, Jesus estava junto, mas Jesus e os seus apóstolos estavam indo para Jerusalém. Aquilo não agradou os samaritanos, porque os samaritanos, eles não gostavam dos judeus, os judeus também não gostavam deles. Era aberta a discussão, era aberto o ódio: nós não gostamos de vocês, vocês não gostam de nós, e pronto, acabou. Então, como Jesus estava passando por ali, talvez precisando de uma pousada, talvez precisando de parar um pouco e pregar, e curar as pessoas que ali estavam precisando, eles tentaram entrar na cidade de Samaria, e a Bíblia diz que os samaritanos não deixaram, fecharam as portas, literalmente a porta foi fechada. E aí então Jesus teve que ir procurar outra aldeia, foi isso que ele fez. Mas antes de procurar outra aldeia, aí vem a ideia. Olha que brilhante ideia, a ideia dos filhos do trovão, de Boanerges. Eles tiveram uma ideia brilhante: Senhor, o Senhor quer que a gente faça como Elias fez? Que manda descer fogo do céu, queima eles, queima a cidade. Vamos queimar a cidade, eles iam se queimar também. Olha só, mas eles estavam decididos a queimar as pessoas que não abriram a porta para Jesus Cristo entrar naquela cidade. Então, se não foi o pensamento de Elias, meus irmãos, assim, não é o que o Elias queria sair queimando todo mundo, nós podemos observar que Tiago e João, dois apóstolos, dois crentes, dois homens que foram depois, e antes, eles foram muito usados pelo Senhor. Eles estão com essa ideia na cabeça: vamos queimar os nossos desafetos, vamos tacar fogo nessas pessoas que não querem Jesus. Já pensou se o cristianismo resolvesse fazer isso? Bem, irmãos, qual que é o pensamento de Jesus sobre sair queimando pessoas? O que Jesus pensa disso? Jesus mostrou que eles estavam errados. Jesus disse: olha, vocês não sabem de que espírito vocês são.
Não, 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 isso não está certo, não. Jesus disse, não, vocês não sabem de que espírito vocês são. Meus irmãos, o espírito que habita em nós é diferente. Nós temos que agir diferente, pensar diferente. O projeto de Deus é salvar, não é queimar ninguém. Ele disse para os dois, disse, o Filho do Homem não veio para destruir. O Filho do Homem veio fazer o quê? Ele veio salvar as almas. Vamos para outra vila. É o que Jesus já tinha ensinado. Então, meus irmãos, os samaritanos não era problema. Às vezes nós criamos um problema. Os samaritanos não eram um problema. Eram pessoas perdidas que precisavam do quê? De compaixão. Precisavam de uma segunda chance. Que precisavam que alguém fosse lá e continuasse a tentativa de entrar. E um dia alguém entrar e falar de Jesus para eles. Mas na cabeça de Tiago e João, era mais fácil queimar aquelas pessoas do que tentar novamente. Era mais fácil destruir aquelas pessoas do que dar uma segunda chance para elas ouvir o Evangelho. E acredite, essa segunda chance veio, ela aconteceu. Quando Jesus já tinha ido, subido aos céus, quando a igreja estava lá, meus irmãos, forte, pregando o Evangelho no livro de Atos, e quando veio uma grande perseguição, e a igreja pôde sentir o ódio do mundo, um evangelista, que não era nem um apóstolo, mas um evangelista, ele sai do meio da igreja, e sai de Jerusalém, ele vai para Samaria, e a palavra de Deus diz que ele faz o quê? Ele anuncia-lhes Jesus. Anos depois desse acontecimento, ele anuncia Jesus, e a palavra de Deus diz que a cidade se converteu. Essa cidade que se fechou para Jesus, anos depois se abriu. Essa cidade que, quando Jesus em pessoa não permitiu que ele entrasse, permitiu que o Evangelho ele entrasse. Então os samaritanos não são problema. Eles são pessoas que precisam de compaixão, que precisam que alguém vá lá e pregue o Evangelho para elas, como aconteceu com Filipe. Ele pregou, a palavra de Deus diz que o nome de Jesus crido causou uma alegria enorme naquela cidade. Tiago e João, eles haviam se esquecido dos ensinamentos de Jesus. Que ensinamentos de Jesus? Olha lá, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Eu vou ler de novo essa passagem, que se encontra em Lucas 6, 27. Amai, depois fazei bem, depois orai. Eu devo amar quem? Os meus inimigos. Eu devo fazer bem para quem? Para quem está me maldizendo. Eu devo orar por quem? Eu devo orar por aquelas pessoas que estão me caluniando. E depois Jesus tinha dito uma outra coisa, naquela passagem do Sermão da Montanha. Ele disse, sede misericordiosos como eu sou misericordioso, ou melhor, como o vosso Pai que está no céu é misericordioso. Então, eles se esqueceram desses ensinamentos. Agora vamos voltar para o Eliseu, vamos voltar aqui para o capítulo 6. Olha, o Eliseu é uma alma misericordiosa em tempos difíceis. Desde que nós estamos estudando Eliseu nesses tempos difíceis, o que nós aprendemos com Eliseu, e talvez essa é a lição principal que eu e você aprendemos com Eliseu, é a misericórdia que ele exerce. Ele exerce misericórdia com as pessoas pobres, com as pessoas humildes, com as pessoas doentes, com as pessoas necessitadas. Ele está sempre querendo ajudar. Ele entra numa guerra querendo ajudar, querendo poupar vidas e não querendo matar. Ele é um homem que exerce misericórdia, seja para os pobres, seja para as viúvas, seja para os amigos de ministério. Ele trata bem os seus amigos de ministério. Ele vai lá e alguém está precisando, ele ajuda. Alguém está correndo, está parado, ele vai lá, dá um jeito daquela pessoa poder fazer alguma coisa, fazer uma coisa melhor. Ele é um coração que ajuda, ele é uma mão que ajuda, ele é uma boca que ajuda. Ele não destrói, ele constrói. Então ele exerceu misericórdia até com os desafetos, até com os inimigos. Ele está lá exercendo misericórdia para o rei que não gosta dele.
Ele exerceu misericórdia com Naamã, o algoz dos israelitas, que queria destruir todos os israelitas, que foi lá com lepra, e ele curou. Ou seja, ele deu um jeito daquele homem ser curado. Não que ele colocou a mão nele e ele foi curado, mas disse, olha, vai lá, faz isso e você vai ser curado. Não era melhor fazer como o Tiago e o João queria? Vou queimar. O Naamã chegou aqui, queima, Senhor, queima esse homem, vamos destruir esse homem. Bem, ele exerce misericórdia para os inimigos, e agora para os soldados que vieram lhe prender. E essa misericórdia, quando exercida, ela tira males, ela evita males. Imagine a fome que ele matou daquela viúva e das pessoas que precisavam, aqueles homens que estavam se complicando, trabalhando, perdendo ferramenta de trabalho, e ele ajudando, aqueles homens famintos esperando um pedaço de pão, e ele reparte o pão com todo mundo. Irmãos, ele é um homem que exerce misericórdia. O ministério de Eliseu é um ministério misericordioso, No capítulo 6, ele evita a guerra. Ele fala para o rei de Israel, olha, o rei da Síria vai estar fazendo uma emboscada ali, aqui, cuidado, ele está evitando a guerra. Um pouco antes, ele já tinha evitado a guerra, o embate dos exércitos. Naquele tempo, não é como hoje, mas naquele tempo os exércitos se enfrentavam, era uma carnificina só, muita morte. E quando ele evitou que os exércitos se encontrassem, mas alguém saiu correndo e saiu perdido e morreu muita gente, mas era melhor morrer muita gente do que morrer muito mais gente naquela guerra moabita. Mas ele evitou aquele embate, e aqui ele não quer guerra. De princípio ele não quer guerra, meus irmãos. Nós de princípio não devemos querer guerra. Enquanto tiverem vós, tenhais paz com todos os homens. Ele não quer guerra. Agora esses homens da guerra vêm prendê-lo, e o que ele faz? Ele dá pão, ele dá água, ele quer paz, ele dá liberdade. Ele age como deve agir um cristão. E como deve agir um cristão? Em Provérbios 25 e em Lucas 12 nós temos a mesma frase. Aliás, Romanos capítulo 12, aquela passagem é tirada de Provérbios capítulo 25. Se o teu amigo tiver fome, o que você faz? Dá-lhe de comer. Se o teu amigo tiver sede, faz o quê? Dá-lhe de beber. Aí você vai cumprir a lei verdadeira, a lei real, que é, qual é a lei verdadeira, a lei real? A lei do amor. Então, o Eliseu, ele exerce, ele ministra a misericórdia. Ele age com misericórdia. Existe uma passagem que eu queria que você lesse comigo, se encontra em Lucas capítulo 6 e versículo 36. Você pode abrir comigo aí, os irmãos que estão em casa também, Lucas capítulo 6 e versículo 36. Nós já falamos esse versículo, mas agora nós vamos ler esse versículo. Bom, há uma curiosidade aqui sobre a palavra misericórdia. Então, está dizendo aqui, sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai Celestial. É um fragmento. Esse versículo é um fragmento do Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha tem algumas partes. E uma das partes do Sermão da Montanha é o nosso dever de amar quem? Os inimigos. O nosso dever de amar os inimigos. Olha o versículo 35. Amai os vossos inimigos. Fazei bem, emprestai. Olha, ele está falando de como nós devemos nos comportar. E aí ele encerra esse assunto dos inimigos com essa frase: sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai, ou Deus, Ele é misericordioso. Agora eu chamo você para abrir a Bíblia no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 5 e versículo 48. Você sabe, você que conhece a Bíblia sabe que o Sermão da Montanha no livro de Mateus começa no capítulo 5 e só vai terminar no final do capítulo 7. Agora, o assunto aqui é o mesmo,
capítulo 5, versículo 48, você vai poder ler comigo. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ora, ora. Então, qual é o assunto aqui? Versículo 43. Ouviste o que foi dito, amarás o próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que vocês sejam filhos de vosso Pai que estais nos céus. Quando você compara as duas passagens, você aprende uma coisa. Aqui você vai aprender, as duas passagens têm o mesmo assunto. Qual é o assunto? Como nós devemos tratar os nossos inimigos. E a forma que ele termina o assunto é a mesma, só que ele usa palavras diferentes. Que palavra ele está usando? Bem, aqui em Lucas capítulo 6, versículo 36, sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. No livro de Lucas, ele não usa a palavra misericórdia. Você vai perceber aí que a palavra é outra. Olhe só qual é a palavra. Ele usa qual palavra? Perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. O que é isso? É uma forma diferente de dizer a mesma coisa, ou seja, a perfeição ou a verdadeira santidade é ser misericordioso, é agir com misericórdia. Agir com misericórdia é ser parecido com Deus. Existem alguns atributos que você não vai conseguir imitar Deus. Não tem jeito. Onipotência, onisciência, onipresença. Você pode fazer isso? Não, você não pode, né? Mas existem atributos que você pode ser parecido com Deus, e quando você exerce, não existe um atributo, né, que seja assim mais próximo do que quando uma pessoa ela age com misericórdia. Porque não é fácil agir com misericórdia, nós vamos ver. Não é uma coisa tão simples assim. Alguma coisa tem que mover dentro de você. Você tem que ser alguma coisa antes de fazer alguma coisa. E aí então a pessoa tem aquela possibilidade de que fazer o quê? Ou mandar fogo e queimar o seu inimigo, tentar destruir o seu inimigo, ou você fazer o quê? Ou você agir com misericórdia. Você tem a chance de fazer o bem ou fazer o mal. Aí você decide ser misericordioso. Não porque você é bom, né? Alguma coisa move dentro de você. Vamos continuar aqui. Vamos desenhar a misericórdia. A misericórdia de Deus desenhada, tá? Vamos aqui, né? Nós temos aquela passagem de Mateus 18. Eu queria que você abrisse comigo, né? Em Mateus 18. E temos alguns versículos ali, em Mateus 18. É justamente uma passagem que Jesus está falando sobre perdão e coisas assim, não é? E temos um personagem aqui. O personagem que eu queria pegar do capítulo 18 é esse do versículo 23. Por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que foi fazer conta com os seus servos. É a figura do rei que eu quero pegar, tá? A gente quase nunca pega a figura do rei, mas eu quero pegar a figura do rei, porque a figura do rei é a figura de Deus. É Deus aqui que está sendo falado, comentado. Você está vendo Deus nesse rei. Agora veja só, então a misericórdia de Deus desenhada, porque as pessoas falam assim, olha, você entendeu ou eu preciso desenhar? Né? As pessoas não falam isso hoje? Ou eu preciso desenhar para você entender? E aí a pessoa, né, às vezes fala, nem desenhando ele entendeu, né? É verdade. Algumas pessoas nem desenhando Deus misericordioso vão entender. Eles vão continuar pedindo fogo. Eles vão continuar queimando as pessoas que eles acham que são desafetos. Veja só, a misericórdia de Deus desenhada pode ser vista nessa atitude do rei,
com o credor incompassivo. Ele está diante de um grande devedor. E diante do grande devedor, no versículo 25, o rapaz não tinha que pagar, a conta era muito grande, e aí o certo era vender mulher, vender os filhos, para ele pagar a dívida. O que acontece? No versículo 26, o servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e eu vou te pagar tudo. Então ele clama ao rei. Ele fala assim para o rei: Senhor, seja generoso. A palavra aqui, a palavra original, é paciente no sentido de longânimo, sabe? Ser longânimo. O que é ser longânimo? Essa palavra aparece de novo lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Quando diz que, olha, que Deus não destruiu esse mundo ainda, porque Ele é longânimo, sabe? Ele já pode destruir esse mundo a hora que Ele quiser, mas Ele é longânimo, Ele quer que alguns ainda se salvem, entende? Então aquela palavra, essa palavra aqui é usada lá, para definir que Deus tem uma paciência enorme, que Ele pode sim fazer, mas Ele não faz. Ele pode sim acabar com esse mundo, mas Ele não acaba. Então, o que esse menino clama, o que esse devedor ele clama, é para essa longanimidade, que está aqui na tela para você, né? Assim, não execute a sentença, por favor. O que esse homem está pedindo ser generoso, ele está dizendo assim: ô meu rei, não executa essa sentença, por favor, não executa essa sentença. Aí, meus irmãos, o rei tem misericórdia, solta ele, perdoa, né? Está tudo bem. Acontece que ele faz uma maldade muito grande, uma pessoa que não devia muita coisa, mas ele foi lá, pegou no pescoço da pessoa, né? Versículo 28, lá no final, sufocava, né? Pegava lá e, você vai me pagar, tem que me pagar, né? Não, mas eu não tenho condições, né? Não tem jeito. Ele até comenta no final do versículo 29, seja generoso para comigo, é a mesma palavra, irmãos. Ele está dizendo, não execute a sentença, por favor, tenha paciência, seja longânimo. O camarada devia tão pouco para ele, era uma coisinha mínima, e o camarada lá segurando, apertando, vai pagar, né? Mas ele foi lá e mandou prender, e disse, olha, só solta quando pagar, se não pagar não solta, vai ficar preso, até, como é que ele vai pagar se ele está preso? Explica para mim como é que ele vai pagar se está preso, não tinha condições. O rei ficou sabendo disso, chamou ele para uma conversa. Eu disse que o personagem que nós estamos estudando é o rei, tá? Então foque no rei, o rei, meus irmãos, ele tem uma palavra para esse camarada. Depois de analisar a situação, chamou lá esse credor incompassivo e disse o seguinte para ele no versículo 33, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive o quê? Qual que é a palavra que ele usa? Misericórdia. Olha só a palavra que o rei usa. Diz assim, olha, você deveria ter agido como eu. Eu agi com você de que jeito? Com misericórdia. Eu agi com misericórdia. Isso é o desenho da misericórdia. É quando você pode executar uma sentença. E você decide. O amor o constrange. O Espírito Santo o constrange. Deus toca no seu coração. Alguma coisa move em você, e é alguma coisa mesmo que tem que mover, porque o contexto diz isso aqui, nessa passagem. Você pode olhar isso no versículo 27, porque o Senhor daquele servo, ele foi movido pelo quê? Por uma íntima compaixão. Então o que leva você a agir com misericórdia, a ter misericórdia, a ser misericordioso, é essa íntima compaixão. Alguma coisa mexe em você, e você faz o que Deus faria. Você age como Deus agiria. Você passa a ser parecido com Deus. Sede misericordioso, seja perfeito. Eu quero ser perfeito, né? Então a pessoa acha assim que, né, ela é perfeita, que não matei, não roubei, ela é perfeita, mas é uma pessoa ruim, pessoa dura de coração, não perdoa ninguém. Olha, esquece.
Pode esquecer, esquece, tá? Essa pessoa está longe da perfeição de Deus. Aí tem o trocadilho, perfeição misericordiosa, misericórdia, né? Duas palavras que são usadas na mesma situação. Então, irmãos, tem uma frase aqui, que a misericórdia, ela é conhecida quando? A misericórdia, ela é conhecida quando surge uma necessidade. Quando surge uma necessidade, você, meu irmão, você vai realmente mostrar se é ou não misericordioso. Então a gente vai mostrar se somos ou não misericordiosos diante da necessidade. Até surgir a necessidade, você pode fazer algumas coisas mostrando que você é misericordioso. Mas aí, quando vem realmente uma situação, você vai mostrar quem você é. Se é ou não é misericordioso. Não que você seja, mas se o Espírito Santo tocou no seu coração, e se tocou, você ouviu o Espírito Santo? Irmãos, como é que nós, crentes em Cristo, como é que nós nos tornamos misericordiosos? Como eu e você pode se tornar misericordioso? Será que existe uma faculdade que ensina misericórdia? Não existe faculdade de misericórdia. Não é uma especialidade que você vai lá, entra para estudar e fica 4 anos estudando e sai. Agora sou formado em misericórdia, eu sou misericordioso. A pessoa entra lá, né, para fazer um curso de medicina, sai um médico, de engenharia, sai um engenheiro. Não é assim que funciona? Então vou entrar nessa faculdade aqui, e vou sair misericordioso depois de 4 anos. Não, não é isso. Não é assim que funciona. Não é algo que a gente possa comprar por aí. Não tem o elixir da misericórdia no mercado para você comprar, para você tomar, ou para você comer alguma coisa, se tornar mais misericordioso. Não tem jeito. Você não encontra em mercado, você não encontra na feirinha do rolo ali, não tem jeito, né? Ainda que eles vendem algumas coisas terríveis, né? Só isso aqui é um santo remédio para tudo quanto é dor. Você vai lá, compra, dói mais, né? Olha, nós temos as antigas casas de misericórdia. Em Cornélio Procópio, o hospital se chamava Casa de Misericórdia. Em Marília, nós também temos a Casa de Misericórdia. Houve um tempo que as casas de misericórdia não eram como são hoje, os hospitais que nós temos hoje. É melhor você ir no HC, porque se você não tiver dinheiro e ir numa casa de misericórdia hoje, no hospital, você não vai ser atendido, né? Ao menos que você tenha um plano, senão você vai ter que pagar, e é caro. Você vai lá no PA, vai lá no HC, né? Vai ter mais misericórdia no HC do que na antiga casa de misericórdia. Mas, de fato, quando foram criadas as casas de misericórdia, foi justamente para exercer misericórdia. Tem uma história em cima disso. Isso não foi uma coisa que inventaram agora, é uma coisa que tem 500 anos, para alguns tem mais de 800 anos. Então, algumas pessoas cristãs, eles resolveram ver como é que nós vamos fazer com essas crianças órfãs, como é que nós vamos fazer com essas pessoas que ficam doentes e não tem mais um parente, não tem mais uma pessoa para cuidar, como é que nós vamos fazer com aqueles que estão famintos? Alguém teve a brilhante ideia de criar o quê? Uma casa de misericórdia. Foi assim que nasceram as casas de misericórdia, que depois se tornaram, né? Deixaram de ser assistenciais para ser terapêuticas. Então, antes, o projeto de criação era realmente exercer misericórdia. Aí você vai notar que houve um período que praticamente todas as Santa Casas eram cuidadas pelas freiras. Eram casas de misericórdia, né? Porque era para exercer a misericórdia. Mas não é uma coisa que você compra, não tem jeito. Você se torna misericordioso quando? Então, como é que a gente se torna misericordioso? Quando decidimos imitar ou agir como Deus. Deus vai permitir que eu
Deus vai permitir que você viva situações, às vezes complicadas, situações dolorosas, seja para você ou seja para outra pessoa que você está vendo. Deus ele vai permitir situações para você exercer o quê? Misericórdia. É assim, meus irmãos, que a gente se torna misericordioso. Em que situações exige misericórdia? As situações assistenciais, como eu falei. Jesus, meus irmãos, colocava diante dos apóstolos os famintos, os sedentos, os enfermos. Não é isso que acontecia? Uma vez ele não olhou para os apóstolos, e aquela multidão de 5.000 homens, ele olhou para os apóstolos e disse assim: vai dar de comer para eles. Mas, Senhor, nós temos 200 dinheiro e é tanta gente, não dá para todo mundo comer. Vai ver o que tem, não é? Não, é melhor o Senhor mandar todo mundo embora. Mas se mandar todo mundo embora, não é exercer misericórdia. Não se exerce misericórdia mandando o faminto com fome para casa. Não exerce misericórdia pegando o doente, abandonando o doente. Isso não é misericórdia. Não exerce misericórdia se a pessoa não agir com misericórdia. Eles tiveram que dar de comer para aquelas pessoas. Eles tinham que se virar. Está o doente ali, vai orar por ele. Não é assim que a Bíblia ensina? Eu não sou médico. Claro que você não é médico. Às vezes nem o médico pode fazer nada, mas você pode fazer alguma coisa. Eu posso fazer o quê? Coloca o joelho no chão, comece a clamar a Deus. Ore por essas pessoas. Assistencialismo, no sentido de misericórdia, é isso. É você dar pão para quem tem fome, dar água para quem tem sede, ajudar com oração a pessoa necessitada, doente. Isso é uma ação misericordiosa, assistencial. Existem situações conflitantes. Como é que eu vou tratar aquela pessoa que me ofendeu? Como é que eu vou fazer? Bom, eu disse já para vocês, se o teu amigo tiver fome, dá o quê? De comer. Se tiver sede, dá para ele de beber. Então, você vai exercer essa misericórdia? Alguém brigou com você? Alguém fez um mal para você? Você se sentiu ofendido? Dá de comer, dá de beber. Então, não é tão simples. Existem situações, e é justamente naquelas situações que você vai mostrar se você vai ou não exercer misericórdia. Financeiras. Algumas pessoas dão muito valor para o dinheiro. E aí, por causa de R$10, você vê falar em jornal, em notícias, matou o fulano por causa de R$10. R$10. Porque me emprestou, não me pagou. R$10. Você está falando isso porque você tem muito mais de 10. Não, mas você mataria por 1.000, você mataria por 10.000, você mataria por 10 centavos. Se você matou por R$10. Mas se vê, irmãos, que há como aconteceu na parábola do credor incompassivo, o outro não devia quase nada para ele, ele pegou, mandou prender, até que se pagasse tudo. Tem que pagar. Situações que exigem misericórdia, também as situações espirituais. Como nós vamos olhar os pecadores? Como nós vamos fazer com os pecadores? Nós vamos ajudá-los ou não vamos ajudá-los? Então, irmãos, são situações, eu estou citando só 4. A pergunta é, que situações exigem misericórdia? Nós estamos colocando 4 situações aqui, mas você sabe, a vida te coloca em muito mais do que esse número que é 4. Diariamente, talvez, você vai ter uma chance de exercer, de praticar, de agir com misericórdia, diariamente, em situações diferentes. Agora, o bom de você exercer a misericórdia é que a misericórdia nos faz o quê? Parecidos com Jesus. A misericórdia nos ensina a olhar. Olhar para quem? Primeiro para você, tá? Não seja tão duro com você também. Mas a olhar para você e a olhar para os outros. Para os outros em suas debilidades, em suas necessidades, em seus defeitos, em suas dores, em suas aflições. Você passa a olhar para os outros e para o mundo inteiro com o coração de Deus. Então, até está aqui, em negrito, a misericórdia nos ensina a olhar com o coração de Deus.
É por isso que a pessoa passa a agir como Deus agiu, porque ela passa a olhar com o coração de Deus. É olhar para o lado e dizer que nem Jesus disse: eu tenho pena dessas pessoas. Elas não têm o que comer. Eu tenho pena dessas pessoas. Elas são como ovelhas que não têm o quê? Que não têm pastor. Eu tenho pena dessas pessoas. É olhar para baixo. Olhar para baixo de quem o crucificou. E Jesus fez isso. E orar ainda para o Pai. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Não sabem. Olhar para o caído. O bom samaritano é Jesus. Jesus é o bom samaritano. Mas pode ser cada um de nós, é olhar para o caído e não falar, não ficar falando. Ele não fala nada. O samaritano vai falar depois, mas ele não fala nada. O sacerdote, ele foi lá na igreja dele, ele pregou: nós devemos ser bons, nós devemos agir com misericórdia. O levita foi lá e falou a mesma coisa: nós devemos ser bons, nós devemos agir com misericórdia. Mas quando teve numa situação para agir com misericórdia, que viu aquele homem caído no chão, e ele viu lá que o camarada estava todo ensanguentado, machucado, moribundo, chorando, e talvez sem forças até para chorar ou gemer, e eles disseram: eu acho que eu não tenho que me envolver com isso, e passou de largo. Tanto o sacerdote quanto o levita, eles passam de largo. Eles dizem: acho que não é comigo isso, não. Eles exerceram misericórdia? Não, de jeito nenhum. Mas aí passa aquele samaritano. A palavra de Deus diz que ele vê. A palavra de Deus diz que ele não somente ele vê, mas ele se aproxima. A palavra de Deus diz que ele se aproxima e ele se compadece. Que movido de compaixão, ele faz o quê? Ele deita bálsamo, ele coloca lá o quê? Ele coloca vinho, ele coloca azeite, ele ata, ele cura as feridas. A palavra de Deus diz que ele pega aquele doente, coloca na sua cavalgadura. A palavra de Deus diz que não somente isso, leva ele para um hospital, para uma hospedaria, e diz assim: cuida dele, eu preciso ir. E se ele ficar devendo alguma coisa, na volta eu faço o quê? Na volta eu vou pagar. Eu vou pagar. Lucas capítulo 10. Eu estou contando para vocês a passagem. Jesus tem uma pergunta para esse fariseu, que perguntou para ele: quem é o meu próximo? Jesus olha para ele e faz uma pergunta também: qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Qual foi o próximo daquele homem que sofreu, que está caído, que está machucado, na mão de quem? Dos salteadores. Os salteadores, irmãos, representam o inimigo. O inimigo, ele ataca sem piedade, ele ataca, ele machuca as pessoas, ele fere igrejas, ele fere irmãos, ele fere casamentos, ele fere pais, ele fere filhos, ele fere, ele é cruel, é um salteador. Jesus disse que ele vem para matar, para roubar e para destruir. E ele pegou esse camarada, ele judiou desse camarada. E Jesus tem uma pergunta para o fariseu. Ele disse: qual vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Eu quero que você olhe a resposta do camarada. O camarada diz assim, no versículo 7, bom, a palavra é a que nós temos, né? Aquele que usou de misericórdia, aquele que agiu com perfeição, aquele que agiu como Deus, aquele que foi movido por íntima compaixão, aquele que fez alguma coisa. Mas ele poderia ter dito: vamos queimar essa pessoa, já está caída mesmo, vai servir para quê? Está caído? Está caído? Vamos pisar na cabeça dele, vamos terminar de matar?
eu acho que foi em Brasília, né? Tinha um índio dormindo lá, aqueles pontos de ônibus, não me lembro bem. Aí aqueles filhos de papai, né? Talvez ali um desembargador, não sei o que lá mais, não sei lá o canto. Ah, e tem um camarada caído aqui? Tem. Bem, eles poderiam dizer, amigo, você está com fome, né? Você está com sede, está doendo alguma coisa, está precisando de alguma ajuda, nós temos condições de te ajudar. Nossos pais têm uma boa posição, a gente pode te ajudar. Precisa de uma passagem de ônibus, alguma coisa? Sua família está passando necessidade? Não. O que eles fizeram? Eles tacaram uma gasolina aí. Eles tiveram capacidade de ir num posto de gasolina, voltar e tacar a gasolina no camarada e matar o camarada. Não me lembro se matou, acho que matou, né? O camarada ficou todo torrado lá. Mas às vezes os crentes agem da mesma forma. Onde é que está a nossa frase? A misericórdia é conhecida. Pega essa frase aí, Natan, né? Para a gente poder ir para a tela, né? Lá, vai lá. Achou? Isso, achou. A misericórdia é conhecida quando? Quando surge uma necessidade. Eu disse todos os dias. Então nós estamos entrando numa semana aí. Nessa semana você vai ter dias que você vai ter a oportunidade de ser parecido com Deus, de agir com misericórdia. Você vai ter que fazer a sua escolha. Antes de acabar, porque nós estamos terminando, eu quero falar do mais sublime exemplo de misericórdia. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 8. O que nós lemos em Romanos 5, 8? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Quando? Sendo nós ainda pecadores. Era mais fácil mandar queimar. Era mais fácil dizer, esse mundo cruel está querendo me crucificar. Eu, hein? Antes que eles me crucifiquem, os matarei. Antes que eles me matem, eu os mato. Mas ele disse, não, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus viu o nosso estado deplorável. Deus, Ele sabia o que tinha dentro do nosso coração, que somos grandes transgressores da lei. Deus, quando olhou para mim e para você, Ele não viu uma coisa boa, Ele viu uma coisa muito ruim. Ele não viu uma coisa boa, não. Ele viu uma coisa horrível. Ele viu o pecado. E o pecado desagrada a Deus. Deus é santo, Ele não pode ver o pecado. Então o pecado desagrada a Deus. Aliás, o pecado nos separa de Deus. E mesmo assim, o que Deus fez? Enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Para nos salvar. Nos salvar, meus irmãos, do merecido castigo. O inferno, ele é o nosso lugar, né? Porque somos pecadores. Com justiça, Ele poderia pegar no nosso pescoço e dizer, eu vou te jogar lá para você pagar o que você deve, porque você é um pecador. E aí Deus ama o mundo de tal maneira que Ele dá o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é misericórdia. Misericórdia que fala palavras de amor. Nós merecemos o inferno, mas pela misericórdia de Deus, a sua graça nos alcançou. A extensão da misericórdia divina. Então, meus irmãos, lembre daquele versículo, é só pelas misericórdias de Deus que nós não somos o quê? Consumidos. É a misericórdia de Deus que não nos fez ser consumidos no inferno. Então, é estranho um crente querer queimar o outro. É estranho um crente querer queimar os seus desafetos. É estranho um crente querer queimar os ímpios. É estranho.
porque não vem de Deus. Não sabeis de que espírito sois? Agora, Deus, Ele age com misericórdia, para que a gente aprenda a agir com misericórdia. Ele quer estender essa misericórdia a todo pecador. Ele quer que o pecador o aceite, o receba essa misericórdia. Que entenda que ele é um pecador, merece o inferno, mas então eu vou para o inferno, não precisa. Por isso tem a misericórdia de Deus, por isso que tem o amor de Deus, por isso que tem a graça de Deus. Pela fé, entregue sua vida a Jesus. Quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. A misericórdia vai te alcançar pela fé no Senhor Jesus. Muito bem.